Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Ricardo Fernandes. E como eu disse para vocês lá no meu último vídeo, a partir de agora nós teremos uma nova pegada. Eu falarei um pouco sobre saúde, claro, continuarei falando sobre negócios, mas o meu foco será melhorar a sua saúde, melhorar a saúde dos seus amigos. Hoje eu sou um pesquisador científico da saúde integrativa e eu vou tentar explicar para vocês como que tudo começou, como que você pode mudar o seu estilo de vida, como que seus amigos, seus familiares, enfim, conseguirão também mudar o estilo de vida. Eu, na minha adolescência, lá quando eu era criança, adolescente e tal, eu praticava muitos esportes. O principal deles era futebol. Eu era jogador de futebol de categoria de base, então fui subindo até que eu cheguei lá no profissional. Mas eu acabei parando de jogar futebol na época que eu entrei na universidade e aí as coisas se complicaram, não tinha como viajar e jogar bola e estudar e eu optei pelos estudos e parei. E no momento que eu parei com o futebol, eu parei com tudo. Eu parei com a bicicleta, eu parei com outras atividades físicas e entrei num sedentarismo total. Época de faculdade, sempre gostei muito de tomar minha cervejinha, aí depois conheci a minha esposa, casamos e ficou aquela vida sedentária, de casa para o trabalho, de trabalho para a faculdade, da faculdade para casa, dormia pouco, me alimentava mal e o que aconteceu? Começou a aumentar o sobrepeso, depois se tornou obesidade. E como é que como que isso aconteceu, né? Só para explicar para vocês. Quando a gente o nosso cérebro acaba dando uma desculpa pra gente de que a gente não tem tempo de fazer uma atividade física, a gente acaba se convencendo que isso é verdade. E eu, durante aquele período, eu realmente acreditava que eu não tinha tempo para fazer uma atividade física. Sendo que hoje, se você procurar aí no Google, ou no YouTube, ou em qualquer lugar, treine em casa, você vai encontrar centenas, talvez milhares de professores de educação física que ensinam você a treinar em casa com o peso do teu próprio corpo em 10, 15 minutos. Mas meu cérebro dizia, chama-se lei do mínimo esforço, meu cérebro dizia, não, você não tem tempo, você está cansado, você não pode fazer isso. Então o que aconteceu? Em algum momento da minha vida, eu comecei a assistir programas lá atrás. Se você não viu, você pode procurar aí no YouTube. Existia um programa que passava na Discovery chamado Biggest Loser, que eram pessoas extremamente obesas que iam para um lugar e competiam de quem perdia mais peso ganhava a competição. Era um reality show. Eu fui emendando, né? Fui emendando programas e até anotei aqui para não me perder. Tinha o Quilo por Quilo que eu assistia, que até hoje eu acompanho o rapaz que fazia a apresentação. Então ele pegava uma pessoa super obesa, em um ano ele trabalhava, o corpo malhava, sem fazer cirurgia, deixava essa pessoa fininha, deixava ela, poxa, saudável, né? Aí depois Quilos Mortais, passa até hoje lá no Discovery, quem não assistiu ainda um dia vai assistir, também pega pessoas que estão obesas e tal, só que aí tem o processo de cirurgia, mas ele ajuda muito as pessoas a emagrecerem. Aí passava um programa que hoje não passa mais também, que era Trust Me, I'm a Doctor, que Acredita em mim, eu sou um doutor, eu sou um médico, que mostrava alternativas. Mas mesmo assim, o que acontecia? Eu me sentia mal, tinha um desconforto, eu ia no médico. Chegava no médico, o médico me dava um remédio que resolvia o sintoma, não resolvia a minha doença. E eu fui acumulando remédios. Fui acumulando remédios, remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para estômago, remédio para desentupir o nariz, enfim, anti-inflamatórios. Eu tomava um monte de anti-inflamatório, porque eu sempre sofri muito com problema de hérnia de disco, né? Eu tenho na lombar, tenho aqui em cima, perto do pescoço também. Então eu sempre sentia muita dor. E toquei minha vida. Só que eu nunca prestei atenção
de onde era a causa das minhas doenças, onde era a causa do meu estresse, onde era a causa do mau humor, onde era a causa das dores, da inflamação do meu corpo. Nunca prestei atenção. Eu tentava resolver indo ao médico, tomando remédio para curar aquele sintoma e pronto, acabou. Daqui 2 semanas o sintoma voltava e... enfim. Em 2013, eu estava com muita dor na minha coluna, eu não aguentava mais. Eu fui no melhor cirurgião de coluna, ele é presidente da Associação Sul-Americana de Cirurgia na Coluna. E ele me mostrou a imagem da cirurgia que ele faria em mim, que era uma cirurgia de abertura abdominal para arrumar minha coluna lá atrás. Ou ele disse, você vai ter que começar a tomar um suplemento de condroitina, talvez vocês até conheçam, e você vai ter que perder peso. Gente, eu tinha pavor de fazer exercício físico, porque machucava, o impacto machucava a minha coluna. O que eu fiz? Eu resolvi me matricular na natação. Então assim, a natação, nas escolas de natação onde eu morava na época em Curitiba, eram muito caras. Então o que eu fiz? Eu procurei um clube chamado Urca, que existe lá em Curitiba, um clube tradicionalíssimo. Se você mora em Curitiba aí pode procurar, que a escola de natação deles é maravilhosa. E eu me matriculei no primeiro horário, 6 horas da manhã, e era inverno em Curitiba. E estava 2 graus abaixo de zero no dia que eu ia começar a minha natação, dia 4 de agosto de 2013. Quando eu cheguei lá, a piscina era aquecida e tudo mais, mas com 2 graus negativos não existe aquecimento de piscina que resolva. Eu coloquei meu pé na água e falei assim, gente, se eu entrar nessa piscina, eu tava roxo de frio. Se eu entrar nessa piscina e fizer meu treino hoje, eu nunca mais paro com exercício físico. Por quê? Porque meu cérebro dizia que era uma preguiça só, que eu não tinha tempo e tal. Arranjei tempo, fui lá. E eu me joguei naquela piscina e quase morri para nadar 400 metros em 1 hora. Eu ficava extremamente ofegante, eu não tinha preparação física nenhuma. Mas eu consegui, fui lá e comecei a nadar. Depois disso, eu me animei e resolvi um dia ir de bicicleta até o Clube Urca. Então dava 20 minutos, meia hora pedalando. Então, como minha aula era às 6 da manhã, eu saía às 5h30 de casa de bicicleta, ia pedalando até lá e, ok, comecei a gostar da bicicleta também. Aí me convidaram para eu fazer um trecho de Curitiba até o litoral, 100 quilômetros de bicicleta. Eu falei, poxa, eu preciso fazer uma revisão na minha bicicleta. E levei minha bicicleta para fazer a revisão. E quando eu estava voltando a pé, vinha vindo uma tormenta, um temporal enorme, e eu precisei correr para não pegar chuva até em casa. E eu me senti bem correndo. Por quê? Porque eu já tinha perdido peso, e aí eu comecei a me sentir bem. E aí eu comecei aos poucos a treinar corrida de rua também. 4 meses depois, gente, eu estava disputando minhas primeiras provas de corrida de rua. E algum tempo depois eu disputei a minha primeira meia maratona, são 21 quilômetros correndo. E nunca mais parei. Aquela promessa que eu fiz no dia 4 de agosto de 2013, lá com o pé dentro da água da piscina, se concretizou, nunca mais eu parei. Então hoje eu sou um triatleta amador, eu treino todos os dias, em média 3 horas por dia. Então ainda na sequência dos vídeos eu vou mostrar para vocês qual é a minha rotina diária, mas só para vocês entenderem, eu tenho acordado entre 4h30 e 4h45 da manhã todos os dias para dar tempo de fazer meus treinos antes do trabalho. E aí hoje, para gravar esse vídeo, eu estava pensando, gente, na época que eu comecei a assistir, como eu falei para vocês, o Biggest Loser, Quilo por Quilo, Quilos Mortais, eu queria muito, mas o meu cérebro achava que eu só assistindo a televisão eu ia emagrecer. Aí depois eu comecei a estudar sobre a saúde integrativa e eu descobri que, como o nome diz, tudo está integrado. Então não adianta eu fazer um monte de exercício físico se eu exagerar na minha alimentação, se eu não tiver uma alimentação saudável. E o que é uma alimentação saudável? Sem açúcar, sem carboidratos e sem industrializados. Depois eu vou gravar outras aulas para vocês falando um pouquinho sobre cada um desses itens. Na minha cabeça isso era impossível.
Era praticamente impossível de eu conseguir viver sem comer pão, sem comer bolo, sem comer massa. Gente, era impossível para mim. Hoje me dá até uma coisa ruim, assim, quando eu olho para um pratão de massa, alguma coisa assim. Claro, lá o cérebro da gente tem uma coisa que ele diz, nossa, mas isso é gostoso, vá lá e coma. Só que, às vezes, quando eu quebro o protocolo e vou lá e como, o que acontece? Eu passo mal, eu passo muito mal. Por quê? Porque o meu organismo já desacostumou. Refrigerante, veneno, bebida alcoólica, veneno. Qualquer tipo de química, né? Às vezes cigarro, algum outro tipo de droga, veneno, vai destruindo a tua saúde. Aí o que aconteceu? Em 2020, eu estava treinando, bem tranquilo, hoje eu moro em Florianópolis, e de repente eu senti uma fisgada muito forte no meu quadril. E eu voltei para casa e fiquei em repouso. Só que aquela dor foi aumentando, até que eu me obriguei a ir até um ortopedista. E esse ortopedista, ele me disse que eu teria que operar, porque eu estava com um problema parecido com uma inflamação, enfim, mas ele desgastou o meu fêmur ali, aquela ligação que tem, né, entre o fêmur e o quadril. O que aconteceu, gente? Parecido com uma artrose, vamos dizer assim, né? Então, onde a gente tem a ligação, ali gastou, estava no osso, né? E ele disse que eu nunca mais ia poder treinar. E, gente, aí eu caí numa pequena depressão quando ele me disse que eu nunca mais ia poder treinar. Poxa, eu batalhei tanto para chegar onde eu cheguei. E aí, de repente, eu não vou mais poder treinar. Poxa, como que é isso? Né? E aí eu comecei a buscar informações na internet. Poxa, o que eu posso fazer para resolver isso? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E às vezes a vida nos traz certas pessoas que são como anjos pra gente. E eu descobri um grupo de médicos que falava somente em saúde integrativa na internet. E colocava alguns remédios naturais para tentar amenizar a dor, enfim, melhorar sua saúde. E eu ouvi falar na cúrcuma. Eu nem sabia o que era isso, açafrão, enfim. E eu fui atrás, fui numa loja de produtos naturais e comprei a cúrcuma ou açafrão, depende do lugar aí como chamam. E comecei a tomar pela manhã, na hora do almoço e à noite, uma colherinha de chá junto com água. Gente, em 2 semanas passou totalmente a minha dor, claro, cortando carboidrato, cortando açúcar, cortando industrializados, refrigerantes, enfim. A gente ainda vai falar muito isso no decorrer dos dias aqui. Cortei tudo, comecei a consumir a cúrcuma, o açafrão. Em 2 semanas eu voltei a treinar sem sentir absolutamente nada de dor. Nada. Veja, eu não estou dizendo para você deixar de frequentar o seu médico, de fazer absolutamente nada. Estou contando a minha história. Mas se você tem algum tipo de desconforto, ou você quer perder peso, ou você quer melhorar a sua saúde, comece a seguir os caminhos da saúde integrativa. Como eu disse, hoje eu sou um pesquisador científico da saúde integrativa. Nesse canal nós iniciaremos uma série de vídeos falando sobre várias formas que você terá para aumentar a sua saúde. Eu tenho um lema, eu quero viver até os 150 anos. Você acha possível viver até os 150? Não sei. Mas o primeiro humano que viverá 150 anos já está entre nós. Já está. Existem vários artigos e livros que falam isso. Eu espero que seja eu, um dos humanos que viverá 150 anos. Então, o avanço da saúde integrativa, que vai integrar tudo, né? Corpo, mente, espírito, humor, sentimentos, tudo, mais o conhecimento de nutrição que agora temos, o conhecimento do que a gente tem que abrir mão, o conhecimento dos exercícios que a gente tem que fazer, que eu passarei para vocês também nas próximas aulas. Então o que acontece? Essa é a minha história. Mas se você tem uma história parecida, ou conhece alguém que tenha, ou você queira melhorar qualquer aspecto da tua vida e quiser entrar nesse desafio dos 150 anos, esse é o canal.
Então compartilha esse vídeo, pede para seus amigos aí que tem esse interesse seguir, que todo dia praticamente vai ter uma aula aqui, a gente vai falar sobre um assunto. Mas eu comecei contando essa minha história justamente para vocês entenderem que eu não estou aqui por acaso. Eu não sou um cara que lê um livro e está aqui. Não, eu sou o cara que faz do próprio corpo um laboratório. Tudo que eu vou ensinar para vocês nas minhas aulas, eu já testei em mim ou em alguma pessoa querida. Então, claro, totalmente natural. Eu nunca vou chegar aqui e vou recomendar um remédio farmacológico para vocês, de jeito nenhum. Eu vou ensinar o que eu aprendi sobre saúde integrativa. Agora eu estou fazendo um doutorado sobre o assunto, em pouquíssimo tempo aí eu vou concluir, então eu já vou poder falar com pelo menos uma bagagem a mais, vou explicar muita coisa para vocês aqui também do que eu aprendi lá, mas assim, essa é a minha história. Então eu convido você a seguir esse canal, eu convido você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque se eu recuperei de 2 hérnias de disco, né? Uma na lombar, uma aqui no pescoço. Se eu recuperei de uma artrose que praticamente acabou com a cartilagem do meu quadril, e aonde você lê na internet você vai ler que artrose não tem cura. Pode encontrar onde você quiser. Vão te falar para você fazer injeção de ácido hialurônico, vão dizer para você fazer uma cirurgia chamada artroscopia, vão querer colocar prótese como quiseram em mim, vão dizer para você nunca mais treinar na vida. Mas o teu corpo tem que ser um laboratório. Então você pode testar coisas naturais e se a dor passar, você chega para o seu médico e diz, olha, a dor passou. A lesão ainda pode estar lá. Quando dizem que a artrose não tem cura, é porque está lá, não vai voltar a tua cartilagem. Claro que se você consumir ali caldo de osso, se você consumir ali pés de frango, qualquer coisa que tenha colágeno vai te ajudar. Mas a lesão vai estar lá, só que o que vai acontecer? Você tirou o açúcar, tirou o carboidrato, tirou o industrializado da tua vida, principalmente refrigerante, bebida alcoólica, o que vai acontecer? Você vai desinflamar o seu corpo. E desinflamando o seu corpo você não vai mais sentir dor. Então se a lesão quiser ficar lá, ela que fique. Né? O importante é você não sentir dor. Então assim, esse vídeo já está ficando longo, a gente já está chegando aí no minuto 17 para 18. Então eu quero agradecer primeiramente a tua audiência e quero te pedir para você que conhece pessoas que tenham qualquer tipo de problema, que queiram melhorar a saúde, que queiram aceitar o desafio de viver 150 anos. E eu digo, eu posso não viver 150 anos, mas eu vou desenvolver estudos para que as pessoas, no mínimo, aumentem a vida em 5, 10, 15 anos. Qual de nós aqui não queria ter aquele ente querido que já se foi por mais 5, 10, 15, 20 anos de forma saudável? Que essa pessoa pudesse interagir conosco. Eu tenho várias pessoas queridas que já se foram. Mas eu não tinha esse conhecimento, agora eu tenho. Então eu vou fazer o possível e o impossível para que essas pessoas entendam que a saúde integrativa está aí para fazer cada um de nós viver mais. E quem sabe, como eu disse, até os 150 anos. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Por favor, inscreva-se no canal, liga as notificações para você receber o próximo vídeo que eu postar e compartilha nos seus grupos aí que vai nos ajudar muito, tá ok? Muito obrigado, um forte abraço e tchau, tchau!